Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. A gente vai esperar só alguns minutinhos para o pessoal ir conseguindo se conectar à reunião e já vamos começar. Muito bom, ter licença. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Todos estão conseguindo ouvir e enxergar a gente bem? Bom dia a todos. Bom dia, Bom Lauro. dia. E aí, tudo certo? Aqui eu te ouço bem. Ah, legal. Eu também te ouço bem. Vamos dar início ao treinamento de redutores hoje. Queria começar agradecendo a presença do Arley. E antes de entrar na parte de redutor, eu vou passar um breve vídeo da Desmotor aqui para a gente conhecer um pouquinho da Desmotor em si e da estrutura. Aí eu já volto. A história da Desmotor começa em 1993, quando seus fundadores iniciam um grupo de 45 metros quadrados na região de Campinas. Desde então, muitas transformações aconteceram. Com um crescimento exponencial, hoje a Desmotor é um dos maiores distribuidores e assistente técnico WEG no Brasil, com mais de 15 mil metros quadrados de área, divididos entre o setor comercial e de serviços. Esta trajetória de sucesso se deve ao nosso maior patrimônio: parceiros, clientes e colaboradores, que ao longo de 3 décadas construíram essa história por meio de muito trabalho. Hoje, contamos com mais de 250 colaboradores, divididos entre os setores de serviços, vendas, administrativo, engenharia e logística. Juntos, atingimos inúmeras conquistas, unidos por um mesmo objetivo desde a nossa fundação: desenvolver e entregar soluções de qualidade com simplicidade, seguindo os valores da nossa cultura: aprendizado, comprometimento, profissionalismo, qualidade e foco em resultados. Conheça nossos diferenciais e descubra por que somos a escolha certa para a compra de produtos WEG e assistência técnica em motores, redutores e automação industrial. Este é o Grupo Desmotor.
entregando soluções de qualidade com simplicidade desde 1993. Muito bom, Laura. Muito bom. Legal, esse vídeo é para a gente conhecer um pouquinho da estrutura da Desmotor. Eu vou só projetar alguns números da Desmotor para o pessoal entender um pouco mais sobre a empresa. Só um instantinho. Bom, o vídeo, de certa forma, resume um pouco do que é a Desmotor, mas mostrando um pouco mais de detalhes sobre a Desmotor, né? Sobre o que a gente tem a oferecer para os nossos parceiros, né? Então, a gente é um grupo Desmotor, ele está desde 1993 no mercado, hoje já completam mais de 30 anos que a gente está em operação, e desses 30 anos a gente vem numa constante evolução, né? Desde o primeiro prédio lá no Governador Pedro Toledo, para quem conhece aqui Campinas, né? Até os dois prédios atuais, estamos agora aqui na Marginal da Anhanguera. Então, começando um pouco ali, mostrando a parte aqui, o nosso propósito é a gente oferecer soluções de qualidade e simplicidade para o cliente, para o nosso parceiro, porque nós acreditamos que a indústria ela tem que ser dinâmica, ela tem que rodar, e sem a qualidade e a simplicidade não tem como a gente trabalhar com esse propósito. Igual a gente comentou, hoje a gente tem mais de 30 anos de mercado ali, distribuição VEG e assistência técnicas, com 15 mil metros de operações destinados ali entre oficinas e comercial ali. Hoje, mais de 250 colaboradores entre administrativo, comercial e serviços, e mais de 150 alocados somente para a parte de serviços ali. Então, nas nossas fábricas 1, fábrica 2, controladores, logísticas. Então, hoje a gente já conta com um time bem grande aí para poder ajudar os nossos parceiros. E um pouco dos números ali de 2023 até agora, né? Então, já são mais de 150 mil vendas realizadas, mais de 7 mil serviços executados e 7.700 parceiros atendidos. Então, esse é um breve resumo dos números da Desmotor aqui, só para vocês terem uma ideia do nosso posicionamento no mercado, do nosso tamanho, e a gente convida todos a vir conhecer aqui o nosso prédio, tanto comercial quanto prédio de serviço. E já aproveito já para passar a bola para o Arley aqui. O Arley ele é o engenheiro de aplicação da VEG Cestari, VEG Redutores, e a gente agradece principalmente a disponibilidade dele por estar ministrando esse treinamento aqui para a gente. Ok, muito obrigado, Lauro. Bom dia a todos. Acho que a gente está com um fórum bom já. Pode começar a falar um pouquinho aqui de redutores e motorredutores, né? Nós temos aqui até meio-dia para conversar um pouquinho sobre esse produto que a VEG vem trabalhando já faz alguns anos e tem acelerado essa nossa divisão de redutores aí mais intensamente, nos últimos 3, 4 anos, né? Nessa apresentação eu quero falar um pouquinho sobre o institucional da VEG, quem é a VEG, onde está alocado o negócio da VEG Cestari dentro dessa empresa hoje que é a quinta maior do Brasil. Hoje a gente está valendo aí mais de 200 bilhões de dólares, né? De reais, desculpa. Falar um pouquinho sobre os conceitos básicos de redutores. Então, a gente vai começar ali desde o fundamento até chegar ali em indústria 4.0, sensoriamento dos ativos. Então, a gente vai tentar fazer uma explanação completa do negócio, do produto redutor. Vamos falar um pouquinho, vamos falar sobre portfólio, diferença de produtos entre linhas, entre aplicações. Vamos falar também sobre a especificação de redutores. Aqui não vai fazer uma especificação propriamente dita, mas eu quero que vocês entendam a necessidade
de receber os dados ali na fase de cotação, para que a gente possa fazer uma seleção do acionamento mais adequado para a aplicação. Então, eu quero focar um pouquinho nesse assunto também. Vamos falar sobre acessórios. O redutor ele é um pouco diferente do motor, ele tem uma versatilidade muito grande. Então, a gente tem uma série de acessórios que podem contribuir para a performance melhor ali da máquina, da aplicação. Então, a gente vai passar e falar um pouco deles. Vamos falar também sobre boas práticas de manutenção, o que é importante ter atenção ali para ter um bom desempenho do redutor de velocidade. E vamos falar sobre sistema de monitoramento, já focado em indústria 4.0, monitoramento de ativo, alta produção. Então, a gente vai fechar aqui com as dúvidas no final do treinamento, então vai ter alguns minutos. Vocês podem ir escrevendo as dúvidas no chat, o Lauro vai me ajudando, vai filtrando ali quais são as dúvidas, e se ela for pertinente com aquilo que a gente está falando naquele momento, a gente já vai respondendo, né? E se for algo que não foi falado ainda, a gente vai esclarecer ali no final do treinamento. E após o treinamento, vai ser colocado ali o contato da Desmotor. Como o Lauro acabou de mostrar, a Desmotor é um grande parceiro WEG, tem mais de 250 funcionários aqui em Campinas, e eles trabalham não só com os redutores, né? Eles são uma revenda e assistência técnica do grupo WEG. Então, eles trabalham com motor, automação, redutor, com a digitalização da indústria. Então, se vocês precisarem de solução, podem procurar a Desmotor, que é um importante parceiro nosso. Falando um pouquinho sobre a WEG em números, está até um pouco desatualizada essa apresentação, porque nos últimos meses aí a WEG adquiriu mais 11 fábricas no mundo da Regal Rexnord, né, que é a proprietária da marca Marathon. Então a WEG ela adquiriu o nosso concorrente, esses 52 parques Fabris aqui já se somam mais 11, então a gente está falando aí de 63 parques Fabris no mundo. A WEG hoje tem mais de 40 mil colaboradores, mais de 4.700 engenheiros, e esse número é interessante porque a WEG ela investe muito em desenvolvimento de solução. O produto, a gente tem bastante produto hoje no portfólio, mas o nosso foco é a solução, é conseguir entregar algo que seja de fato proveitoso para o nosso cliente, para o mercado, né? Fabricamos mais de 60 mil motores por dia, é um número bastante expressivo, e temos a maior fábrica de motor de baixa tensão do mundo. Mais de 1 milhão de metros quadrados construídos. A nossa fábrica de motores, ela está localizada em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul, próximo ali a Joinville. E é um orgulho para todos nós aqui, né? Uma empresa brasileira. WEG, WEG, são 3 letras, é a inicial do nome dos fundadores da WEG. Então, W de Werner, E de Egon e G de Geraldo. É uma empresa que nós temos distribuidores em mais de 120 países e continuamos avançando aí, né? Falando um pouquinho da divisão de produtos, a WEG hoje fabrica motores elétricos industriais e redutores, fabrica motores elétricos comerciais e appliances, são motores de pequeno porte dedicados ali para aplicações residenciais, muitas vezes, lavador de louça, de roupa, são motores de pequeno porte, automação, digital e sistemas, esses são todas divisões da WEG para gerenciar os produtos que ela comercializa, transmissão e distribuição de energia propriamente dita, e a gente pode entrar em energia eólica, energia solar, termoelétrica, a WEG tem solução no segmento de energia, e temos tintas e vernizes também no portfólio da WEG. A WEG Sestari é uma joint venture. A WEG ela tem uma parceria com a Sestari, que é uma empresa centenária brasileira também, localizada aqui no interior de São Paulo, em Monte Alto. A WEG tem 50 ações mais uma, então a WEG hoje ela é acionista majoritária ali do grupo e é responsável por expandir o negócio de redutores para fora do Brasil. Hoje, a divisão de redutores da WEG
ela não está só localizada aqui na América do Sul, mas nós expandimos também para a Ásia, Europa, América do Norte, e temos fábrica de redutores, duas no Brasil, propriamente de redutor de pequeno, médio porte. Temos mais uma de grande porte, são os planetários, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. E temos mais uma de motorredutores lá na Áustria. E algumas montadoras espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, desculpa. A Veg Cestari hoje tem mais de 800 colaboradores, fatura ali mais de 373 milhões de reais só no Brasil, tá? Isso aqui é o número do último ano. Esse ano a gente está caminhando para 500 milhões de faturamento. A gente pode já falar esses números abertamente porque a VEG é uma empresa SA, então nós estamos listado na Bolsa. Inclusive, eu comentei no início da minha fala que a VEG hoje ocupa a 5ª posição de maior empresa de valor de mercado do Brasil. A gente hoje perde para a Petrobras, 2 bancos e Vale apenas. Inclusive, a gente passou a Ambev aí nos últimos 2 semanas. Tá? Temos mais de 40 mil metros quadrados construídos de fábricas dedicadas ao produto redutor e são mais de 85 mil redutores faturados aí por ano. Aqui nós temos uma imagem das 2 plantas aqui do Brasil. Monte Alto é a nossa planta oriunda da Cestari e aqui é a nossa planta lá em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. A Veg Cestari ela adquiriu também a antiga Jeremia, que era uma fábrica do sul do país, que hoje integra o nosso escopo aqui de produtos. Os redutores da Veg Cestari podem ser aplicados em mais diversos segmentos, como açúcar e etanol, mineração, alimentos e bebidas, plástico e borracha e siderurgia. Na divisão de redutores, além do produto propriamente dito, nós também temos e comercializamos serviços. A Desmotor, inclusive, é um grande parceiro nosso quando diz respeito à assistência técnica. Nós temos a manutenção e repotenciamento de equipamentos, não só de fabricação da VEG Cestari, mas multimarcas. Então, se você tiver um motorredutor de outra marca, pode ser até marca que já está descontinuada, que não tem mais suporte no mercado, você pode mandar para a Desmotor, a gente vai fazer uma avaliação técnica, sempre a gente vai conversar buscando ali o melhor custo-benefício, né? Se for um redutor de grande porte, aí eu vou dar um exemplo, por exemplo, eu tenho um redutor da década de 80, década de 70 e precisa de fazer um repotenciamento ou uma manutenção, e viabilize fazer a manutenção, nós podemos fazê-la. Caso seja mais interessante fornecer um redutor novo, mas mantendo o dimensional do redutor antigo, também é possível fazer na VEG Cestari. Nós comercializamos redutores intercambiáveis. Nessa modalidade, eu mantenho todos os componentes, né, rolamentos, engrenagens, eixos das nossas linhas comercializadas a nível global e faço uma carcaça dedicada para manter as principais dimensões para encaixe na sua máquina. Isso aí a gente tem que avaliar custo-benefício. Nós temos engenharia de P&D, desenvolvimento para fazer essas otimizações, que eu acabei de comentar aqui dos intercambiáveis. Temos o suporte técnico especializado, que ele pode ser um suporte dado dentro do nosso assistente técnico, mas também pode ser em loco. Então, você pode acionar a Desmotor para fazer uma visita. Então, a gente vai enviar técnicos para fazer uma avaliação na tua empresa. Nós temos serviço de usinagem, recuperação e fornecimento de peças. A VEG Cestari, inclusive, também fornece peças avulso. Essa divisão nossa de fornecimento de peças, ela é bastante interessante, mas nesse sentido eu preciso ter volume anual para justificar a fabricação de peças avulsas, né? Eu gosto de frisar isso aqui porque o nosso negócio não é fabricar 1, 2 peças ou esporádico. Aquele cliente que tem o consumo regular de peças, a gente consegue fazer o fornecimento. E temos grandes players aí no mercado de mineração que fazem esse tipo de aquisição aí da VEG Cestari. Startup de equipamentos. Então, além de fornecer os redutores e motorredutores, nós temos equipe para acompanhar a instalação em campo. Então, imagina que você fez a aquisição ali de um motorredutor que precisa ser acoplado por acoplamento na entrada ou saída, precisa ter um alinhamento feito a laser, um balanceamento de eixo. Nós temos também uma equipe que pode fazer esse tipo de serviço no campo.
Nós temos peritagem e pré-orçamento. Nós podemos mandar a equipe, ela faz uma avaliação e te passa o orçamento para esse serviço. E temos a equipe de manutenção preventiva e preditiva, né, com especialistas na área de vibrações, boroscopia e termografia. Então, nós temos aí essas equipes que fazem as visitas, têm equipamentos para fazer uma análise precisa aí do teu redutor em campo também. Falando um pouquinho da presença no mercado, a WEG Sestar, ela tem hoje mais de 100 representantes comerciais distribuídos aí pelo Brasil, são mais de 100 assistentes técnicos autorizados. Esse ponto eu gostaria de frisar que, comparado com os nossos concorrentes de redutores, a WEG Sestari hoje tem a maior rede de assistência técnica capilarizada aí pelo mercado. São mais de 90 revendas, então nós também temos redutores à pronta entrega, isso é um grande diferencial nesse mercado. A Desmotor é uma referência nesse assunto. Hoje eles têm ali em torno de mil e poucos redutores em estoque. Vocês podem acioná-los para fazer uma consulta à pronta entrega. Na América Latina, hoje nós temos 5 filiais, temos 23 assistentes técnicos espalhados aqui nos países que fazem fronteira com o Brasil, e temos mais 11 distribuidores dos produtos da WEG Sestari. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre redutor de velocidade mais propriamente dito. Aqui na tela nós temos a nossa plataforma que é chamada de WCG20, que é a plataforma de motorredutores. W de WEG, C de Sestari, G de Gear. 20 é a família. Então são motorredutores até 16.000 Nm. Qual que é o grande diferencial dessa linha? Na nossa linha atual, ela é intercambiável com o principal player do mercado de redutores. Isso não era assim antigamente, né? Não existe uma norma, não existe uma padronização dimensional para esse tipo de produto. Então a WEG Sestari desenvolveu essa plataforma que tem a mesma dimensão do meu concorrente. E o principal concorrente hoje é a SEW, tá? Então, se você tem na tua planta um redutor de eixo paralelo da linha F da ECW, a WEG Sestari tem um redutor equivalente. Ele pode ser de eixo oco, vazado, pode ser de eixo maciço, pode ter algum acessório como flange, disco de contração, que a gente vai detalhar mais à frente. Aqui a mensagem que eu quero deixar é: a nossa linha ela é intercambiável com o do meu concorrente. Aqui nossos redutores, por que é um redutor de eixo paralelo, né? O eixo do motor ele está paralelo ao eixo de saída do redutor. Então, é por isso que é comum ouvir aí no mercado redutor paralelo, redutor angular ou ortogonal e redutor coaxial. Então, quando a gente fala esses termos, eu estou me referindo à disposição dos eixos de entrada e saída. Tá? Aqui ao lado tem a nossa linha coaxial. Coaxial por quê? Porque o eixo de saída do redutor está em linha com o eixo de entrada do motor. Esse aqui também é intercambiável, linha R, lá da ECW. E esse aqui são os nossos redutores angulares ou ortogonais. Eles podem ser fornecidos em eixo também oco ou maciço. E eles são ortogonais porque eles fazem aqui um ângulo de 90 graus entre o eixo de saída e o eixo de entrada. E são intercambiáveis, que é a linha K, lá do meu concorrente. Aqui nós temos uma vista, um redutor aberto, para a gente começar a entender um pouquinho melhor da construção desse componente, desse redutor, né? Ele é composto, primeiramente, por uma carcaça. Essa carcaça ela pode ser fabricada em ferro fundido, em alumínio, em aço. Isso vai depender do tamanho do redutor e da faixa de torque que está sendo transmitida ou transferida, né? Ele é composto por eixos, tá? Eixos de entrada e eixo de saída. Como é que eu consigo identificar qual que é entrada e qual que é saída? Pelo diâmetro. O princípio básico de um redutor de velocidade é fazer a multiplicação do torque. Então, se eu tenho na entrada um torque menor, logo eu tenho um diâmetro menor no eixo. Se eu tenho um torque maior na saída, eu tenho um diâmetro maior na saída. Então, para redutores de velocidade, essa regra aqui ela sempre vai se aplicar com relação aos diâmetros e eixo. Tá? O redutor também ele é composto pelas engrenagens.
Aí as engrenagens, nós temos alguns tipos que eu vou mostrar nos próximos slides, que elas podem ser engrenagens helicoidais, do tipo coroa e rosca, engrenagem de dente reto, pode ser um planetário, a gente vai entrar nesses detalhes. Nós temos os rolamentos, que suportam os eixos e as engrenagens nos mancais que estão fixados a esses componentes. E todos esses componentes trabalhando, eles vão gerar atrito. E para melhorar a lubrificação, para melhorar o contato entre os componentes, é utilizado um óleo lubrificante. Então, esses são as principais peças de um redutor de velocidade. Falando do conceito básico, né? Para que eu uso um redutor de velocidade? Ele basicamente é uma caixa de engrenagem que ele tem a responsabilidade de aumentar o torque na mesma proporção que ele reduz a velocidade. Então quer dizer que eu vou usar um redutor quando o meu motor não tiver capacidade ou não tiver torque suficiente para fazer o acionamento de uma máquina. Exatamente isso. Nessa relação, aqui a gente está começando a conversa, né? Mas é importante depois a gente considerar também o rendimento do tipo de redutor. A gente estava falando ali agora há pouco que a gente tem alguns tipos de engrenagens, e o rendimento do redutor ele vai variar conforme o tipo dele. Por que então que eu tenho que usar um redutor de velocidade? Eu não posso usar um inversor de frequência para fazer um controle da velocidade da minha máquina, da velocidade de saída ali. Porque lembra que eu comentei que o redutor ele faz uma elevação do torque na mesma proporção que ele reduz a velocidade? Então, o custo-benefício dele é melhor comparado a essa solução com o inversor de frequência. Porque se eu preciso de um torque muito alto, eu começo a aumentar muito o motor, e quando você aumenta o motor, consequentemente você vai aumentar o consumo de energia, a instalação desse motor, ela precisa ser preparada, então o cabeamento vai ser maior, a proteção elétrica vai ser maior, o inversor de frequência propriamente dito vai ser maior. Então, todo esse conjunto de componentes fica muito mais caro do que um motorredutor, além de ficar muito mais pesado, né? Fica um motor muito grande. E existe outra forma, então, de fazer redução de velocidade sem usar um redutor de velocidade ou inversor de frequência? Sim, existem, tá? A gente tem aí no mercado as polias, que são umas tecnologias mais antigas, né? Polias, correias, ou engrenagens sem estar propriamente dentro de uma caixa, que seria um redutor. Pode ser por meio de correntes ou até moitões. Mas só que todos esses componentes aqui, isolados, eles não me permitem uma segurança operacional. Então imagina, eu estou trabalhando com uma polia e uma correia, o atrito gerado entre esses componentes, eles vão gerar uma folga. Isso aí eu vou precisar de ficar fazendo uma manutenção mais recorrente para conseguir tocar minha máquina. Então não é uma solução mais adequada, sem falar o rendimento desse conjunto, né? Pensando do ponto de vista de eficiência energética, trabalhar com motorredutor de uma engrenagem com rendimento mais alto é muito mais interessante. Falando do o ponto de funcionamento básico, de torque e potência de um redutor de velocidade, as engrenagens em contato uma com a outra dentro da caixa do redutor, ela tem a função de fazer a redução e aumento da velocidade e aumento do torque. Como é que eles fazem isso fisicamente? Como é que isso funciona, né? Essa relação. Aqui tem uma imagenzinha que eu acho que consegue explicar, ilustrar bem essa questão. Aqui tem uma pessoa tentando arrancar aqui um pneu de um caminhão e ela precisa de uma força, aplicar uma força para gerar um determinado torque para soltar esse parafuso. Você concorda que se essa mulher tivesse girando essa chave próximo aqui da aplicação da força, ela teria que fazer um esforço gigantesco para conseguir soltar esse parafuso. Então, qual que é a solução que ela encontrou aqui? Aumentar a distância da aplicação da força para que esse torque também aumente na mesma proporção. Então, isso aqui é uma situação real.
O redutor de velocidade trabalha com esse princípio também, então eu tenho engrenagens em contato uma com a outra. Eu consigo variar o diâmetro de uma engrenagem em outra. Para variar essa distância, eu consigo aumentar ou diminuir o torque transferido. Diminuir o torque? Que estranho que você acabou de falar. Não é estranho. Quando eu estou falando de redução de velocidade, é um redutor. Estou aumentando o torque. Mas eu posso usar o redutor ao contrário também. Imagina que eu tenho uma aplicação onde eu preciso de uma rotação maior do que o motor consegue me entregar. Eu consigo usar o inversor, o redutor de velocidade ao contrário. Então, ao invés de baixar a velocidade, ele vai aumentar, só que eu perco o torque na mesma proporção. E aqui embaixo tem uma fórmula bastante simples, né? Para a gente fazer uma análise algébrica. O torque, ele é o produto entre a força e a distância da aplicação dessa força. Se a distância da aplicação da força ela é maior, logo e a minha força é constante, logo o meu torque também vai aumentar. É exatamente essa ilustração que está aqui. Então, ela aumentou essa distância da aplicação, o torque também aumentou. Então, esse é o princípio de funcionamento básico de um redutor de velocidade. Ainda fazendo uma análise algébrica, e aí a gente consegue começar a entender um pouco melhor sobre as aplicações que envolvem o redutor de velocidade, é o seguinte, essa forma ela faz uma relação entre a potência do motor e a rotação de saída do redutor. Tá? Então a gente pode avaliar o seguinte, olha, o torque ele é igual à potência do motor vezes uma constante K. Essa constante ela pode valer 9.550 se você estiver trabalhando com a potência em kilowatt, ou ela vai valer 7.022 se a potência for em CV. Mas isso aqui não é muito importante nesse momento, tá? A gente está fazendo uma análise aqui apenas da fórmula. E a rotação de saída, ela é dada em RPM. Então imagina que eu estou numa aplicação onde eu tenho um motorredutor aplicado e eu preciso aumentar a velocidade da máquina, que seja uma esteira, por exemplo. Estou fazendo um transporte de algum componente. E aí, para fazer o transporte desse componente, eu preciso de ter um torque X. Lembra lá do parafuso? O torque é o que vai fazer a máquina funcionar. Então, se eu aumento a velocidade, como está aqui no meu denominador, fazer uma análise apenas algébrica, tá? Se a gente está aumentando aqui no denominador esse componente que é a velocidade, o meu torque está caindo na mesma proporção. Então quer dizer que eu tenho uma esteira, eu estou aumentando a velocidade, vai faltar torque, ela pode não partir, ela pode travar? Exatamente isso, tá? Como é que eu corrijo isso? Eu preciso aumentar a minha potência de entrada na mesma proporção que eu estou aumentando a velocidade. E aí eu não vou afetar o torque. Tipo de engrenagens. Então hoje são 3 principais tipos de engrenagens mais comercializadas no mercado, que é o tipo de engrenagem helicoidal. Esse tipo de engrenagem ele tem um ângulo de hélice que permite uma área de contato, uma superfície de contato maior comparado a outro tipo que a gente vai ver daqui a pouco. A engrenagem helicoidal me traz um rendimento muito bom, na ordem de 95 a 97%. Gravem esse número que ele é bastante expressivo na hora de fazer um exercício. Então, engrenagens helicoidais, elas podem ser cilíndricas ou cônicas, né? Com dentes dispostos de forma angulada em relação ao eixo, isso tudo para você aumentar a capacidade de transmissão de torque. E esse tipo de engrenagem traz alguns benefícios. Ela tem um funcionamento mais suave, ela traz menos ruído, ela traz menos vibração e ela vai me trazer uma elevação de temperatura menor também, que a elevação de temperatura é um ponto crítico para o redutor de velocidade. O outro tipo de engrenagem bastante usado aí no mercado é a engrenagem do tipo coroa e rosca. Então, ou rosca sem fim, né, são os termos mais utilizados, né? Você pode observar que nesse tipo de solução, a superfície de contato ela é reduzida comparada à engrenagem helicoidal. Então, o rendimento dela também é reduzido.
E aí a gente falou ali de 95%, 97%, numa situação, na melhor situação possível, esse tipo de conjunto vai estar trabalhando 80% de eficiência. Tem situações também da rotação e da potência que o rendimento pode cair ali para 30%. Nossa, mas isso é muito ruim. Então vamos fixar aqui uma média de 50%. Fazer um exercício rápido, só para a gente pensar. Então quer dizer, se eu colocar um motor de 10 cavalos na entrada, um redutor do tipo coroa e rosca, e fazer ali, vamos usar uma relação 1 para 1, tá? Só para fazer um cálculo rápido. Então quer dizer que eu estou tendo 10 cavalos na saída? Negativo. Porque o meu rendimento ele é baixo, a gente fixou em 50%, você vai ter 5 cavalos na saída. E para onde foi os outros 5? Ele se perdeu nessa transmissão. Eu tenho um atrito tão elevado entre esses componentes que vai me gerar uma elevação de temperatura, e isso aí já é um problema desse tipo de redutor aqui. Não é um problema, né? É uma característica de redutor comparado ao outro. Aí fazendo o mesmo exercício com a engrenagem helicoidal, ele tinha 95% de rendimento, a gente comentou agora há pouco. Com 10 cavalos na redução 1 para 1, eu vou ter 9 cavalos e meio na saída. Olha a diferença, ou melhor, o ganho que eu tenho ali na potência ou no torque na saída, só trocando o tipo de engrenagem. Então a gente aqui começa a ter um pouquinho do entendimento do porquê trocar um tipo de redutor por outro para ter uma eficiência energética maior, né? Esse redutor do tipo coroa e rosca, ele apresenta um rendimento um pouco mais baixo, então ele vai ter uma elevação de temperatura um pouco maior, vai ter uma vibração um pouco maior, só que essa tecnologia é mais barata. Então, pensando em custo apenas do produto, ele é bem mais barato do que o redutor de engrenagem helicoidal. Outro tipo de engrenamento que é mais utilizado no mercado são os redutores do tipo planetário. Você pode ver que nessa imagem ou nessa animação existe uma interação maior aqui entre os dentes das engrenagens. Então eu tenho um pinhão para várias coroas, para várias engrenagens. E a gente chama de planetário porque essas engrenagens elas estão orbitando aqui um pinhão. E olha que coisa interessante. Esse pinhão a gente chama de pinhão-sol e as engrenagens planetárias. Muito semelhante ao que a gente observa aí no sistema solar, né? Por isso que ele chama redutor de planetário. Esse redutor aqui eu consigo extrair uma redução mais alta, ou seja, uma rotação de saída mais baixa com um redutor menor. Então ele fica mais compacto a solução. Só que aí você tem é um jogo de perde-ganha aqui, né? Você está reduzindo, está compactando, mas você ainda tem atrito, você ainda tem a perda que a gente acabou de comentar. A perda aqui ela é menor, ela está próxima ali a 95% também, igual a engrenagem helicoidal. Só como ele é mais compacto, você não tem área para fazer uma troca térmica. Então esse redutor ele tem que ter um cuidado maior com a dissipação de calor que é gerado na transmissão de torque. Falando do portfólio de produtos da Vexstar, hoje nós temos redutores do tipo coroa e rosca, que a gente acabou de ver, engrenagem helicoidal, e nós temos também redutores de um estágio para rotações altas. Falando de aplicações, para ficar mais claro, então nós temos hoje redutores para as mais diversas aplicações, desde uma esteirinha para transportar caixa de remédio até um redutor para fazer virar um vagão cheio de minério num porto. Então, quando eu vou usar um e outro, isso vai depender muito da aplicação. Então, a gente vai deixar no final do treinamento, da nossa conversa, os contatos para que vocês nos acionem. Nós temos uma equipe de engenharia para dar esse suporte, para te ajudar a fazer a especificação do melhor redutor aí para a tua aplicação. Aqui eu tenho um vídeo que vai exemplificar um pouquinho daquilo que foi falado agora, da montagem ou dos componentes do redutor. Ele é rápido, eu gostaria de passar aqui para a gente dar uma olhada nele.
Eu acho que deu para a gente ver aqui, ficou bem ilustrado nesse vídeo da linha WCG20, os componentes que são usados ali para a montagem do redutor. Eu vou falar daqui a pouco sobre sistema de vedação, vamos falar um pouquinho sobre o rolamento também, na boas práticas de manutenção. Então a gente consegue fechar ali os principais componentes nos próximos slides. A gente acabou de falar da família WCG20, tá? São motorredutores até 16.000 Nm. Fazendo uma correlação com potência, estamos falando na faixa de potência ali até uns 50, no máximo 75 cavalos. Tá? Agora a gente vai falar de uma outra família de redutores da Vegsestare, que é a WCG01, Vegsestare Gear, família 01. Esse é o redutor coroa e rosca, que tem um custo muito mais baixo comparado às outras linhas. Então, existem uma série de aplicações onde é possível utilizar esse tipo de redutor de velocidade. E a Dismotor ela tem um estoque muito grande desse produto, com redutores à pronta entrega. Ali, eu acabei de falar que não existe norma de padronização dimensional para o mercado de redutor, ou para o produto redutor, né, a nível global. Então, a VEG, quando desenvolveu essa linha da APS-G01, ela se preocupou em manter o dimensional do principal concorrente. Tá? Hoje, nosso principal concorrente é a IBR. Então, esse redutor que vocês estão vendo na tela, ele tem o mesmo dimensional do meu concorrente. Então, a furação da carcaça ela é igual. O diâmetro de eixo, a furação aqui onde você vai fixar os acessórios ela é igual. A furação da carcaça, ela também é igual. Então a gente já fala que os pés são incorporados à própria carcaça. O diâmetro de eixo, ele é igual ao do concorrente. Então a gente tira um e coloca o outro. Tá? Eu vou passar um videozinho também dessa linha. Eu acho que ele é bastante explicativo, mas depois a gente vai entrar em alguns detalhes sobre esse produto.
Legal. Então a gente acabou de ver aqui o vídeo do redutor coroa e rosca da VEG Sestari, chamado WG01, intercambiável com a IBR. Nessa tela aqui a gente tem uma tabela de correlação entre o nosso redutor, uma tabela de Depara, tá? Comparando aqui a faixa de torque com o modelo dos concorrentes e aqui o modelo da VEG. Então é uma tabela para fazer uma consulta rápida, né? Esse tipo de redutor, ele já é meio padronizado aí no mercado. Eu falo meio porque pode variar de algum fabricante ou outro, alguma dimensão, mas voltando aqui ao que a gente disse, o nosso item é intercambiável com a IBR. Aqui nessas colunas a gente tem alguns outros fabricantes de redutores, né? A IBR, a Motovari, a Bonfiglioli. A ECW, ela não tem um redutor do tipo coroa e rosca puro, ela trabalha lá com outro tipo de engrenagem que ela chama de Spiroplan, com rendimento na mesma faixa com a mesma faixa de rendimento, só que aqui a gente nem vai levar muito em consideração, tá? E tem aqui também outros que a gente chama de oriental. Então tem muito redutor chinês aí no mercado que te entrega um rendimento baixo e muitas vezes uma vida útil reduzida. Então, para fazer uma substituição tanto da EBR quanto das outras linhas, você pode fazer uma correlação direta por essa tabela para saber qual tamanho você vai usar. Então, vamos pegar aqui um exemplo hipotético, né? Vamos pegar um Q75 lá do meu concorrente, ele vai ser um WCG01, tamanho 75. Eles também estão trabalhando na mesma faixa de torque, entre 173 e 251 Nm. Então, eu estou dizendo que o dimensional é igual, a capacidade de entrega de torque ela é um pouco maior. Por que que ela é um pouco maior? Quando a VEG Sestari desenvolveu esse produto, nós tivemos um benchmark, nós avaliamos os nossos concorrentes, e nós já entendemos que seria interessante fornecer os redutores, com óleo melhorado. Hoje a gente tem três tipos de óleo aí no mercado que são mais comuns ou mais comerciais. É o óleo mineral, o óleo sintético e um óleo sintético melhorado que é o poliglicol. Se a gente estiver trabalhando numa faixa de temperatura até 80 graus, o óleo mineral ele está apto a operar até 5.000 horas, o sintético até 15.000 horas e o poliglicol até 25.000 horas. Então a VEG ela já entendeu que seria interessante colocar o poliglicol no nosso redutor. Então, quando você fizer a aquisição, você pode comparar com os concorrentes. O nível de ruído do produto da Vexestare ele é menor. A elevação de temperatura percebida ali na carcaça, ela é menor. Isso tudo devido a, principalmente, o tipo do óleo. Mas a gente teve outras modificações também no perfil de dente das engrenagens, no tratamento. A carcaça ela foi reforçada, então ela tem ali alguns reforços na estrutura, então eu consigo muitas vezes transmitir um pouco mais de torque ou absorver um pouco mais de torque do que o concorrente, ou um pouco mais de choque do que o concorrente. Então, onde você tiver ali uma quebra de carcaça, alguma coisa desse tipo, eu acho que vale dar uma consultada na VEG Sestari. Tá? E a Desmotor, só relembrando, tem um estoque grande desse produto ali, a pronta entrega. Hoje nós temos no nosso portfólio dois tipos de redutores, duas famílias de redutores, tá? Do tipo coroa e rosca. Do lado esquerdo, a WCG01, que é o nosso produto atual, com os benefícios que eu acabei de comentar. Só que, para quê? Para que eu consiga ter esse redutor à pronta entrega, para que eu consiga ter esse redutor com custo mais baixo, comparado aos produtos importados, eu não faço grandes modificações nesse produto, tá? Ele é um item de prateleira. Então imagina que eu tenho aqui na aplicação que usar um eixo maciço na saída. É possível? Sim, é possível. Você vai fazer a aquisição do redutor mais um acessório chamado eixo maciço, que é postiço, que ele vai ser travado aqui nesse eixo oco do redutor através dessa chaveta e preso do lado oposto com um anel para travar. Quero uma flange de saída. Você vai só parafusar a flange aqui. Ah, eu quero trocar aqui para Cedinho ou FF. É possível. A entrada, desculpa. Quero botar um braço de torção. Também é possível. Vou mostrar daqui a pouquinho aqui a imagem dos acessórios.
Mas para atender aí desejo do mercado, a gente manteve no portfólio a linha WCR, que tem a mesma concepção, a mesma tecnologia de engrenamento, só que é um redutor que me permite fazer mais customização. Então, eu quero um eixo com diâmetro especial, quero um eixo em polegada, ou eu quero um flange de um formato diferente, ou então eu quero um eixo maciço na entrada, ou eu quero 2 redutores acoplados, né, que a gente chama de duplex. É possível fornecer? Sim, só que a gente vai trabalhar com essa linha WCR, que ela não é a pronta entrega, tá? Ela tem um prazo ali de fabricação entre 30 e 45 dias, dependendo do tamanho do redutor. Então, hoje a gente tem solução para atender a necessidade do mercado. É uma aplicação simples que pode ser padronizada, WX01. É uma aplicação que exige algo de especial, WCR. W de VEG, C de coroa, R de rosca. VEG, coroa, rosca. Tá? Os acessórios da linha WX01 são braço de torção, que ele é fornecido zincado amarelo, com 8 furos, onde você pode fazer a angulação que melhor lhe adequa ali para fixar na máquina. Ele vai com uma bucha elástica, que ele vai ponto de fixação na máquina para que ele possa absorver ali as vibrações ou algum desalinhamento do eixo. Falando de desalinhamento de eixo, tem uma boa prática, tá? Quando a gente fala de redutor de eixo oco, o ideal é fazer travar o redutor através de um braço de torção. Mas por quê? E não travar com base rígida. Qual que é a diferença entre um e outro? Se eu travo base rígida, imagina que eu tenho um eixo oco, o redutor da máquina, né, o redutor acionado, passando ali no redutor. Se aquele eixo da máquina tiver algum desalinhamento ou desbalanceamento e o redutor está travado pela base ou pelos pés, todo esse esforço adicional vai ser levado para dentro do redutor. Ele, principalmente os rolamentos da saída, eles vão sofrer e você pode ter uma vida reduzida do componente. Mas imagina essa mesma situação, que tem um desalinhamento ali do eixo, isso é bastante comum, né, o desbalanceamento. Se você tem um braço de torção que me permite que o redutor ele oscile junto com o eixo acionado, a vida útil do teu redutor vai ser maior, principalmente do ponto de vista dos rolamentos. Então é uma boa prática, sempre que for eixo oco, não travar o redutor pelos pés, né? Usar esse sistema de fixação por o braço de torção, que ele me permite ali essa oscilação ou essa vibração por meio dessa bucha ou desse coxim que vai preso aqui no braço, tá? Flange de saída. Hoje nós temos 2 tipos de flange de saída. Pode ser a flange curta ou a flange longa. Como esse redutor aqui, ele é muitas vezes pequeno, ele cabe na palma da mão, tá? Dependendo aí do tamanho do redutor. O motor, ele pode ser mais largo do que o redutor propriamente dito. Então, ele pode ter interferência na hora de montar lá na máquina. Então, a gente tem a opção de trocar esse flange curto por um flange longa. O benefício disso daqui é que a flange é parafusada. Então, você só solta o parafuso e fixa a flange maior. Então, ele é bastante modular, né? E nós temos aqui também o acessório eixo maciço. A concepção dessa linha WCG01 é sempre eixo oco, como eu comentei antes, mas ele pode ser fornecido o eixo postiço para um lado só ou para os 2 lados. E travado na mesma situação que eu comentei anteriormente. A lubrificação do redutor ali eu já dei uma prévia, então hoje a gente trabalha com o óleo do óleo poliglicol para 25 mil horas, que vai me trazer menos ruído, menos elevação de temperatura e uma vida útil do conjunto maior. Tá? Os redutores desse tipo coroa e rosca, a nomenclatura deles segue mais ou menos um padrão de mercado. A distância entre o centro do eixo de saída e a distância entre o centro do eixo de entrada vai me dar aqui uma cota, né? Vai me dar aqui um tamanho. Essa distância geralmente é o nome do redutor. Eu estou falando isso por quê? Porque os redutores até o tamanho 90, ou seja, até o entrecentro aqui, equivalente a esse tamanho 90, os redutores são fabricados em alumínio, e eles são fornecidos sem o respiro. Então você pode fazer a montagem do redutor na melhor posição que você entender que seja adequada. Então você pode montar ele na horizontal, de ponta cabeça, deitado para o lado direito ou para o lado esquerdo, com o motor em cima, redutor embaixo, que a lubrificação ela vai funcionar perfeitamente, até o tamanho 90.
Isso é uma exceção, tá? A partir do tamanho 90, aí eu já preciso de ter um controle de pressão interno nesse redutor, porque o redutor começa a crescer, a potência da entrada também ela vai sendo elevada, então ele já sai com um respiro. Nessa condição, se você compra um redutor lá para montar na posição horizontal, eu vou voltar ali na tabelinha que a gente estava vendo agora. A posição horizontal a gente chama de P1. Tá? Então imagina que você comprou um redutor que está com respiro aqui em cima. Ah, eu posso, mas aqui na minha máquina não cabe, não consigo montar nessa posição. Eu quero montar invertido, eu quero montar aqui na P4, quero botar o motor aqui em cima e o redutor embaixo. Dá para fazer? Dá, não tem problema, tá? O redutor ele vai trabalhar. Só que como o respiro está aqui na parte superior, ele tem que ser trocado de posição. Ele tem que sair dessa posição e para essa posição, tá? E tem que aumentar o nível de óleo do redutor para que ele consiga fazer uma lubrificação adequada para que ele tenha uma lubrificação adequada aos componentes internos, rolamentos, eixos e engrenagens. Tá? Então, até o tamanho 90 você pode montar em qualquer posição sem ter preocupação. Agora, os tamanhos maiores já precisa de informar na fase de proposta ou na fase de aquisição do redutor qual que vai ser a posição de montagem na máquina, porque aí a desmotora ela vai conseguir te mandar com a quantidade de óleo correta e com a posição do respiro e do dreno adequada. Tá? Aqui eu quero fazer, eu até voltei um slide, eu quero fazer um, um comentário. Os redutores que são fornecidos com respiro, a função do respiro no redutor é fazer um controle de pressão interno. A gente acabou de comentar que a gente tem engrenagens, eixos e rolamentos e outros componentes que estão em atrito. E esse atrito ele vai fazendo uma elevação de temperatura no óleo. O óleo ele tem a primeira função, que é fazer a lubrificação dos componentes, mas ele também tem uma função que é fazer a troca térmica. Então eu preciso dissipar esse calor de alguma forma. O óleo também ajuda nesse sentido. Tá? É, se a temperatura do óleo está aumentando, ele tende a expandir. A volumetria dentro da caixa ela vai aumentar. Então a pressão também vai aumentar. Então a gente precisa de ter um respiro para fazer esse alívio. É um sistema muito semelhante ao da panela de pressão que a gente usa em casa, tá? Eu vou aumentando a pressão interna para fazer o cozimento dos alimentos lá. Só que se eu consigo aumentar a pressão sem ter um alívio, essa panela vai explodir. É a mesma coisa com o redutor, tá? Aqui, como eu tenho um óleo e tenho um retentor que está fazendo a vedação do redutor, ou seja, está mantendo que o óleo fique dentro da caixa, se eu não tenho um controle de pressão adequado, esse óleo vai vazar por algum lugar, e a tendência é sair aqui pelo retentor do eixo de saída. Para o transporte dos redutores, para que não vaze o óleo, esse respiro ele vai com um lacre, é um lacre pretinho, ele vai até com um informativo ali. Antes de colocar em operação o redutor, você precisa arrancar esse lacre, porque aí ele vai estar apto a fazer a liberação da pressão interna. E observa aí com bastante recorrência no mercado que isso é negligenciado. Então o cliente põe para rodar sem arrancar a pressão, ela não tem uma válvula de escape para a pressão e aí o redutor começa a vazar. Então, isso é uma boa prática e eu quis chamar a atenção aqui nesse momento porque eu vejo isso com bastante recorrência aí no mercado. Tá? Ainda falando dos redutores coroa e rosca, a gente falou até o tamanho 90, a carcaça é feita em alumínio, e os tamanhos maiores, ou seja, com o entrecentro dos eixos maiores, ela é fabricada em ferro fundido. É uma observação aí, né? Outra coisa que eu acabei não comentando, essa apresentação que a gente está passando, ela vai ser disponibilizada para vocês, então tem bastantes slides aqui. E vocês vão conseguir fazer ah, um estudo melhor do que está escrito, de todos os detalhes, e ficando alguma dúvida, vai ficar o contato ali para a gente falar depois. Agora eu gostaria de falar aqui um pouco sobre redutores de grande porte. Esse aqui eu vou ser um pouco mais objetivo. Esses são redutores, a gente acabou de falar ali, redutor coroa e rosca, fazendo uma equivalência em potência, próximo de 10 cavalos é o mais usual. Até os WCG20, grande helicoidal, até uns 50, 75 cavalos. Quando você tem potências maiores, né, na entrada, a gente trabalha com uma outra família, que é a WCG50. Vexastar e Guia, família 50. São redutores que começam ali a partir de 16 mil Nm para cima.
Então a gente tem ele disponível ali já comercial até 500 mil Nm, são os redutores de algumas toneladas. E sobre consulta ou encomenda, a gente consegue trabalhar com faixas de torques ainda maiores. Tá? Benefício dessa plataforma WCG50, ela é intercambiável com a SEW. Se você tem na tua planta um redutor da linha X, você pode trocar por um redutor da linha W da WEG, que o dimensional é igual. Eixo de saída, a altura da base sendo do eixo, a disposição dos furos da carcaça, são iguais. Então você não precisa fazer adaptação nenhuma para trocar um pelo outro. Aqui tem mais um videozinho rápido de 2 minutos que eu vou passar, e vocês vão conseguir ver qual que são os benefícios. Eu finalizo com comentários e a gente vai para a parte de dúvidas. Tá bom? Então, como a gente pode ver, esse redutor da família WG50 são redutores de grande porte, e ele é bastante modular, tá? Ele é simétrico, então ele pode ser montado tanto numa posição que ele está aqui horizontal, que a gente chama de P1, ele pode ser fixado por essa base, que a gente chama de S1, ele pode ser fixado pela lateral, ele pode ser fixado pelo topo, ele pode ter eixo oco, maciço, pode ser com motor acoplado via acoplamento com eixo maciço, ou motor acoplado via flange. O tipo do retentor aqui mais comum, né, é o nitrílico, que ele opera bem ali até uma faixa de 80, estourando 100 graus, e ele pode ser Viton para trabalhar com temperaturas maiores. Ele tem alguns acessórios para melhorar a troca térmica. Então, como eu estou falando de redutores maiores, eu tenho uma potência de entrada maior, então meu motor tem uma potência maior, e eu preciso dissipar isso de alguma forma. Então, existem alguns acessórios, como a gente pode ver ali, ventilador, o sistema de serpentina com água para fazer refrigeração, né? Então, passo um tubo para fazer essa troca térmica dentro do redutor. Pode ser um radiador ar óleo, então eu posso colocar uma bomba para forçar para que esse lubrificante do redutor passe por esse radiador. Eu estou falando rapidamente sobre esse produto. Depois, se ficar alguma dúvida, a gente vai esclarecer isso para vocês. E eu vou dar uma saltada para a gente falar um pouquinho aqui sobre sistemas de
Análise de vibração. A gente acabou de falar sobre redutores, motorredutores de algumas famílias do tipo de engrenagens. Independente do tipo do redutor, é importante que ele esteja operante e que ele esteja com uma saúde adequada para não trazer aí um transtorno de parada de máquina. Então, para fazer um acompanhamento, uma manutenção preditiva ou preventiva, é importante usar um sensor para fazer essa avaliação. Ela não precisa ser local, ela pode ser remota. A VEG ela tem um sistema de sensoriamento que a gente chama de VEG Scan, que ele pode ser montado no motor, na máquina e no redutor. E ele vai te dar ali, através da análise da vibração, alguns indicativos de saúde do ativo. Então eu consigo captar essa vibração através desse sensor. A comunicação dele é via Bluetooth. Então ele trabalha. Esse é basicamente o sensor que ele faz a captação dessa vibração, desse espectro, né? E você pode fazer o download das informações através de um celular, se chegar próximo com o aplicativo da VEG, do VEGScan, disponibilizado pela VEG, e ele vai te fazer o download, ou você pode colocar também um gateway, e aí essa comunicação entre o sensor e o gateway via Bluetooth, e o gateway joga isso para a nuvem. A VEG desenvolveu também uma plataforma que a gente chama de MFM. Nessa plataforma, os dados coletados pelo sensor, eles são tratados. E ali a gente tem algumas indicações através de um modo que a gente chama de modo especialista. Tá? O modo especialista ele consegue me dizer, por exemplo, se o meu rolamento ele está próximo de falhar. Quando a gente fala de rolamentos aí, até falando boa prática, os rolamentos eles são dimensionados para operar. Isso aqui vai depender muito da aplicação, tá? Do tipo de componente de acoplamento que está sendo usado, se é uma polia, se é uma correia, se isso vai gerar um pouco mais de esforço no eixo. Mas em linhas gerais, os redutores coroa e rosca, naqueles pequenos que a gente acabou de comentar, WX01 e WCR, eles vão operar até 20 mil horas, rolamentos. Os motorredutores de engrenagem helicoidal, eles estão aptos a operar até aproximadamente 40 mil horas, entre 30 e 40 mil horas. E os rolamentos, os redutores de grande porte, eles foram dimensionados para trabalhar próximo de 50 mil horas. Estou falando isso aqui em números gerais, em termos gerais, tá? Isso vai depender muito do projeto, mas é uma informação a título de conhecimento. E esse sensor ele consegue fazer uma avaliação para saber se aquele rolamento ele está numa condição adequada. Se aquela engrenagem da entrada, ou intermediário, ou da saída, ela também está numa condição adequada. Então, imagina que você vai ter uma falha, você vai conseguir entender aonde essa falha está possivelmente ocorrendo e fazer uma parada estratégica já com as peças adequadas para fazer a substituição. O que a gente vê muitas vezes a máquina parou, está trazendo um prejuízo e eu preciso de sair correndo para fazer uma manutenção corretiva. Mas eu não sei o que quebrou, eu não sei o que aconteceu. Eu preciso abrir o redutor e a partir dali acionar o fabricante para me fornecer um componente de troca, seja ele engrenagem, rolamento, eixo. Com esse tipo de sensoriamento, você já vai ter essa previsibilidade do teu ativo. Ô Lauro, temos perguntas, dúvidas? Eu acho que a gente pode esclarecê-las. Ô, Arley, tudo bem? Acabaram de mandar uma dúvida aqui, ó. Poderia enviar mais informações sobre o VEGScan? Gostaria de saber se, além da vibração, mede temperatura e possível falha de filmes lubrificantes também. Perfeito, boa pergunta. O sensor, sim, ele mede temperatura, inclusive na plataforma, nesse modo especialista que eu comentei, que a VEG desenvolveu, ele vai te dar um alarme dizendo quanto tempo falta para você fazer a troca do óleo. Então, a gente pode te mandar, e inclusive todas essas informações, catálogos que eu estou falando aqui até nesse treinamento, nessa conversa, está disponível no site da VEG. Você pode entrar lá pelo Google mesmo, VEG, vai na aba Produtos, e ali você vai ter motor, redutor, turbina, sensor. Na aba Sensor, você vai conseguir fazer o download do catálogo. Mas aí você pode mandar para a gente também no contato que eu vou disponibilizar daqui a pouco e a gente te encaminha. Mas sim, nós conseguimos fazer esse monitoramento da temperatura e do tempo para troca de óleo. Beleza. Ô, Arley, por enquanto aqui de dúvidas é somente, rapaz. Foi só o Edson que mandou a dúvida. Tá bom.
Aqui está o contato do Lauro, ele é nosso especialista técnico, tem o telefone do escritório e o WhatsApp, e o e-mail. Então, vocês podem, depois de estudar com mais calma esse material que a gente vai disponibilizar, se surgir dúvida, entrar em contato com ele. E se precisar de algum suporte técnico para dimensionamento, uma visita em campo, também fale com o Lauro, que eu estou à disposição para a gente fazer essas visitas. Eu acabei não comentando no início, mas eu sou hoje o responsável técnico da VEG Sestari no interior de São Paulo, por toda a divisão de redutores, tá? De todos os chips que a gente mostrou aqui. Então, se o cliente estiver localizado no interior de São Paulo, eu pessoalmente vou fazer uma visita junto com a Desmotor para fazer um dimensionamento e dar um suporte técnico em loco. Agora, se for uma outra região do Brasil, a gente também tem distribuídos aí suporte técnico para te fazer uma visita e te ajudar aí na melhor seleção do acionamento. Tá? Temos mais alguma dúvida, Lauro? Por enquanto, não aqui, só o pessoal agradecendo. Acho que enquanto isso, o Arley, então vamos pro sorteio. Enquanto o pessoal não manda mais nenhuma dúvida, se mandar, a gente tira a dúvida aqui. Legal, legal. É isso. Mas já de antemão eu agradeço aí a sua disponibilidade, o treinamento. É essencial com que a gente saiba um pouco sobre o redutor, porque ele não é uma máquina difícil, né? Não é uma máquina muito complicada, porém ela exige atenção no seu dimensionamento e você reconhecer o que você vai colocar na sua aplicação, né? Para você conseguir melhor. Então É, vamos para o sorteio aqui. eu agradeço a todos aí pela atenção e a gente fica à disposição para tirar eventuais dúvidas. Bom dia, pessoal. Tudo certo? Sou o Rafael, estava aqui nos bastidores aqui do treinamento. Eu vou fazer o sorteio aqui, vou seguir com vocês. Peguei aqui a lista de presença de quem está assistindo agora o treinamento. Compartilhar minha tela aqui para a gente ver. Vou sortear aqui todo mundo que está. O prêmio é uma garrafinha daqui, personalizada aqui da Desmotor, uma garrafa de plástico bem bonita. Não tenho ela aqui para mostrar para vocês, mas ela é bem legal. Aí tá aqui todo mundo aqui que está assistindo agora. Vamos sortear uma pessoa. Vamos ver quem é o ganhador ou ganhadora. Ademir Silva. Tá aí o Ademir Silva? Ademir Silva, isso aí. Ademir, eu vou responder o sorteio de novo. Geralmente a gente faz isso daí mesmo. Ademir, eu vou mandar aqui responder a sua mensagem com o meu e-mail. E aí você pode mandar para a gente seu nome completo, CPF. Eu vou escrever aqui para você. Nome completo, CPF, endereço, todos os dados de endereço para a gente enviar a garrafinha para você. Beleza? Mas eu vou escrever aqui no chat. Obrigado, parabéns aí por ter ganhado. Obrigado, gente. Mas eu vou agora dar continuidade aí para os meninos continuarem. Eu vi que surgiram algumas perguntas aqui no chat. Posso Isso. aproveitar, Opa, Laura? fique à vontade, Arley, por favor. Ah, legal. Eu vi que o Edson está falando aqui sobre a ECW ser compatível, né? Eu acho que a gente está perguntando sobre o sensor. O sensor, é isso mesmo, né? Dizer coisa se eu estiver errado, Edson, pode mandar a mensagem. O sensor da VEG, ele é compatível com redutores da VEG, tá? Isso aí é um entendimento nosso, comercial inicialmente. Eu não sei se isso no futuro vai ser aberto para outras marcas, mas como é que funciona a alimentação do banco de dados, né? Para fazer para fazer uma análise de vibração, você precisa de informar alguns dados para o algoritmo. Ali a gente tem uma IA embarcada, então o algoritmo ele tem que estar alimentado com o número de dentes das engrenagens, com a redução exata, com a potência de entrada. E como é que a gente faz essa alimentação do algoritmo? Através de um QR Code que vai na plaqueta do redutor. Então, o software que a gente disponibiliza, você vai fazer a leitura da plaqueta, ele já vai baixar ou já vai integrar no algoritmo quais são os parâmetros para fazer essa análise, para fazer os cálculos, para ele fazer um comparativo, né? Porque na prática a gente tem lá setado qual que é a vibração
normal ou natural dentro de uma faixa para aquele componente, seja ele uma engrenagem, um rolamento ou o redutor como um todo, né? Isso está em norma. Então ele vai fazer um comparativo. A vibração que eu estou medindo, ela é maior, menor ou está na faixa adequada? Se ela está na faixa adequada, o ativo está ok. Se ela está maior, você precisa de fazer uma intervenção. Então, basicamente, né, o sensor funciona dessa forma e hoje ele é travado com a nossa marca VEG. E outro diferencial, só recapitulando, que ele trabalha sem fio. Tá? Ele tem uma bateria interna, aquela bateria ela pode ser trocada, inclusive isso foi um upgrade ali no nosso produto. Há alguns anos a VEG tinha lançado o Gear Scan, ele era lacrado, mas então acabou a bateria, tinha que trocar o sensor. Hoje não, o sensor ele pode ser reaproveitado só trocando a bateria. Isso foi uma evolução ali nesse último upgrade. Eu acho que eu respondi, né? E aí tem outra pergunta aqui, como você se referiu ao lacre de proteção de pressão, qual que é o modo correto de retirá-lo? É arrancar mesmo, tá? Você vai puxar o lacre e vai arrancar ele lá do respiro. Mas se tiver alguma dúvida, todo redutor que é fornecido pela Vexestar, ele vai com um manualzinho acoplado ao próprio redutor, e ali tem a forma que você tem que fazer retirar esse lacre. Show Mais demais, alguma Arley. dúvida, Lauro? Eu acho que por enquanto aqui o Anderson perguntou a respeito do certificado, né? Então o Rafael mandou ali no chat, mas só reforçando, o certificado e a apresentação vai ser disponibilizado nesse link do Forms aqui. É só você entrar, preencher ali rapidamente a parte ali falando sobre a pesquisa de satisfação com o treinamento, né? E após a pesquisa de satisfação, o pessoal envia para você, vai estar o link já disponível para baixar a apresentação e o certificado vai ser enviado no e-mail que você responder a pesquisa ali. Peço só um pouquinho de paciência com o envio do certificado, ele não é automático, o pessoal aqui eles fazem, é o dedicado, né, cada um ali com o nome do pessoal, então assim, dentro de uma semaninha ali no máximo, está o certificado no e-mail de vocês. Aí tem mais uma pergunta aqui que surgiu, o suspiro permite a entrada de água? Então, hoje nós temos alguns tipos de respiro, né? O respiro mais convencional que eu mostrei ali agora, pode sim entrar água ou umidade. Mas existem outros que a gente consegue fornecer. Aí você tem que me pedir isso na fase de consulta, tá? É Paulo, né? Que é um que vai com gel. Então ele tem uma câmara logo na saída do respiro que ele faz essa captação da umidade. Ele tem até um indicador, tá? Ele tem ali um LEDzinho que quando a vida útil ali do gel ela chega no limite, ele vai acender e falar, ó, você precisa de trocar aqui o respiro. Então, resumidamente, o padrão pode entrar água sim, mas se precisar a gente pode fornecer esse com esse gel. E o mesmo rapaz, é que não está aparecendo o nome dele aqui para mim, mas o mesmo rapaz que perguntou da água do respiro ali, ele coloca se o sensor é resistente à água. Na minha aplicação, eu tenho muita umidade na produção e às vezes os operadores jogam água onde não deve. Então, ele é IPW66, então, ou 65, agora eu não tenho certeza. Você lembra lá o CM665? Acredito que é 66, o Arley. Então ele é IPW66, então ele está resistente à água. O que não pode acontecer, ele está imerso em água, né? Eu já vi algumas Sim. aplicações que, mineração, os caras vêm com uma caminhão-pipa e sai lavando o motorredutor, acionamento todo e tal. Nessas condições aí, você pode danificá-lo, né? Mas se for algo controlado, não vai, ele vai funcionar bem. Show de bola, Arley. Até agora o pessoal não mandou. Ah, rapaz, aqui não é um caminhão-pipa, mas é um jato de água. Obrigado pela resposta, ele agradeceu aqui. A gente vai É, aprendendo um pouco com o mercado. Eu costumo dizer que aqui na engenharia a gente conhece do produto, né? Mas a gente está muito no campo para entender as aplicações, porque cada empresa, cada aplicação exige uma coisa diferente. Então, por isso a gente tem tantos acessórios disponíveis e tantas soluções diferentes, né? Mas eu acho que é o Paulo. Depois, Paulo, quiser entrar em contato aqui com o Lauro, traz maiores detalhes, a gente conversa com calma sobre esse assunto, te faz uma visita, te apresenta melhor a solução, tá bom?
Show de bola. Arley, eu queria agradecer, já que o pessoal já não está mandando mais dúvidas, está chegando aí perto do horário de almoço, acho que o pessoal já começa a ficar com fome, né? Agradecer a É, todos que puderam participar do treinamento, puderam tirar um tempo aqui para assistir, e agradecer você também pela apresentação aí, principalmente. bom, muito obrigado e estou à disposição aí de vocês. Até logo. Até logo, muito obrigado, pessoal, pela participação de todos. Estamos à disposição aí, pode entrar em contato com o pessoal do time comercial aqui do Grupo do Motor e, principalmente, se quiserem entrar em contato comigo, a gente vai ser bem recebidos. Obrigado, viu? Abraço e bom almoço a Obrigado, tchau, todos. tchau.